Pela primeira vez na história, os eleitores mexicanos consagraram uma mulher no cargo máximo do país, Claudia Sheinbaum. Ela venceu a disputa no último domingo com uma larga vantagem sobre os principais adversários dela e está assumindo a presidência do México a partir de 1º de outubro. Sheinbaum tem 61 anos, é formada em física, com pós-graduação em engenharia ambiental. Ela iniciou a trajetória política dela como secretária do Meio Ambiente e foi também prefeita da Cidade do México, enfrentando o período da pandemia da Covid-19. A Sheinbaum é do campo progressista e foi apadrinhada pelo atual presidente, o Andrés Manuel López Obrador. Como principais desafios, ela precisa pacificar um país marcado pela violência depois de uma disputa eleitoral sangrenta. Quarta-feira, 5 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai falar sobre a vitória da primeira presidenta que foi eleita no México, a Claudia Sheinbaum. Vou conversar com a Fernanda Simas, que é jornalista, escritora, sobre o resultado das eleições lá no México. A gente vai entender o que está em jogo a partir de agora. Fernanda, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda, Vicélia. Olá, Gabriela. Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Vamos começar perguntando o básico, né? O que a gente pode esperar da Cláudia a partir de agora? Ela vai ter uma política que vai andar com as próprias pernas ou ela vai ter uma continuidade do Manuel López Obrador, que é o presidente atual? É a grande pergunta, né? Pelo que ela veio falando desde a campanha e depois que ela teve o discurso, fez o discurso da vitória, vai ser uma política de continuidade. A ideia é continuar principalmente com os pontos altos do governo, do López Obrador, mas ela tem algumas características que devem ter aí, por exemplo, alguma complementariedade às políticas dele. Então, o que a gente espera é que ele saia de cena, mas ele vai continuar sendo um mentor político dela e do governo dela, e ela vai ter aí alguns recursos e alguns até conhecimentos a mais, principalmente em área ambiental, a questão de costumes, para tentar dar passos a mais no que vinha vindo fazendo o governo dele. Agora, política econômica, política da questão principalmente das obras sociais, dos programas sociais, isso é tudo continuidade, pelo menos pelo que ela diz. Dá pra gente contar um pouco da história dela? Porque ela foi uma prefeita importante, né? Sim. Saiu com uma postura, com uma visão técnica por parte dos eleitores dela. Uhum. E também ela é uma pessoa que cresceu na vida acadêmica, que tinha uma mobilização também de esquerda, a família dela também. Então, o que a gente pode contar sobre a trajetória da Claudia Sheinbaum? Sim, ela fez um governo na Cidade do México, né, a capital, que foi muito elogiado, e isso já cacifou logo de cara para essa campanha que ela veio fazendo à presidência. O fato dela ser muito técnica a aproximou de muitas pessoas da vida acadêmica, muitos professores, muitos pesquisadores. Então, ela tem uma visão muito forte, muito pragmática na questão ambiental. Quando teve a pandemia, ela teve uma postura de sempre colocar a ciência em primeiro lugar, de dar credibilidade ao cientista, aos médicos que estavam falando sobre a pandemia. Então, isso foi colocando ela numa posição de política, mas também de técnica, que é algo que é necessário quando a gente tem uma crise como a gente teve de saúde, por exemplo. E, fora isso, ela tem uma questão, ela é a primeira mulher a ser eleita presidente, e não à toa ela foi a candidata, e na oposição também era uma mulher. A questão, o México é um país de tradição machista, e agora a questão do feminicídio estava em alta, e essas duas mulheres vieram para representar uma mudança. Então, eu acredito que essa trajetória política dela, desses movimentos da própria família, vão ajudá-la nesse desafio, né? Porque é um desafio em uma sociedade ainda muito machista. Acho interessante você já trazer, assim, de cara esse destaque para o feminicídio, porque a violência, os altos índices de violência são uma preocupação no México.
E a gente tem, talvez, o principal desafio da Cláudia na presidência seja esses problemas crônicos, né? Guerra dos cartéis e também de narcotráfico. Então, acho que dá para a gente colocar aqui a segurança pública como um ponto-chave desses desafios que vão aparecer agora, a partir de agora. Quais são as propostas da Cláudia nesse sentido e o que a gente pode esperar? E acho que vale a pena a gente falar também sobre as políticas do AMLO, né? Do Lopes Obrador, porque ele tinha esse perfil de vamos trabalhar pelo social e aí a gente vai conseguir diminuir a violência. Só que, por outro lado, o governo dele foi muito próximo das Forças Armadas. Então, talvez trazer um pouco desse contexto e também se a Cláudia ela vai um pouco nessa contramão, se a gente pode esperar que ela tenha uma mudança nesse sentido. Né? A questão da segurança no México é muito complicada e todos os analistas mexicanos falam, né, que o crime organizado e a política no México, eles andam de mão dada, assim, sempre. Principalmente por conta das mudanças políticas e que não surtiram efeito. Então, a gente pode voltar lá atrás, em 2006, com Felipe Calderón, quando ele teve uma política de embate muito forte aos grupos narcotraficantes. E aí, o que aconteceu? Você tinha, naquela ocasião, grupos mais verticalizados, em que você tinha chefes muito bem definidos, e aí esses grupos começaram a se dissipar e a quebrar mesmo. Então, se você tinha antes 20, agora você tem 100 grupos criminosos no México. Aumentou consideravelmente por conta dessa política de embate que não deu resultado. De lá para cá, houve uma mudança e quando o Lopes Obrador entra, em 2018, ele adota uma política de abraço e não bala, para tentar conversar, tentar negociar, e ele fala que toda a questão de segurança é uma questão social. Ele leva isso mesmo para a presidência dele. O que acontece? Ele militariza muito a questão da segurança, tirando o poder da Polícia Nacional e dando para o Exército e para a população civil que começa a formar guerrilhas ali dentro. Então, com isso, você não tem uma melhora também da situação de segurança, você tem um sucateamento da Polícia Nacional e uma ascensão militar de um exército que nem sempre tem o conhecimento, o know-how para lidar com aqueles grupos criminosos. Então, o que você vê hoje são muitos grupos criminosos e disputando diferentes formas de poder político, principalmente em nível municipal. Então, quando você vê a eleição mesmo agora, essa foi a campanha mais violenta do México. Justamente porque em nível municipal, candidatos eram assassinados, eram sequestrados. Existiram cidades em que as pessoas não tinham candidatos, as pessoas desistiram de concorrer por medo da violência. Então, você realmente não teve uma efetividade, um resultado bom. A Cláudia Sheinbaum, ela tem esse desafio. Ela já falou que ela vai dar continuidade à política do AMLO. Então, ela vai continuar com essa questão da militarização e ela vai continuar tratando como uma questão social. O que tem o seu lado bom quando você olha para os programas sociais, mas, por outro lado, a questão da violência está correndo solta. E aí é um grande desafio, ainda mais pelo fato de que hoje o crime organizado lá está desorganizado pelo país. Antes você tinha uma concentração muito grande na fronteira norte do México, e isso, a partir de 2023, já está tomando toda a fronteira sul. Então é o país inteiro mesmo tomado pela violência. Tem 2 pontos aí que você chamou a atenção que eu gostaria de te perguntar, que é justamente essa desarticulação da Polícia Federal, e aí ele criou uma Guarda Nacional formada por militares. E eles ficam responsáveis, né, o Lopes Obrador, ele deu a gestão de portos e aeroportos, projetos de infraestrutura, queria entender como é que isso impactou no México. E o outro ponto que você trouxe sobre a política de continuidade é de que ela não vai mudar as políticas do Obrador na área de segurança, então ela vai continuar. Isso pode colocar em jogo justamente esses problemas relacionados à segurança, porque visivelmente não estava dando certo assim como estava sendo com o AMLO. Isso vai dificultar com que ela consiga resolver o problema dos cartéis? E a outra questão que eu acho que vale a pena entrar é como que se deu essa campanha presidencial, porque de fato foi a campanha mais violenta da história do México. Então talvez a gente ressaltar as principais, né, os atos de violência e as mortes também chamaram muito atenção e repercutiram muito, inclusive internacionalmente, né? Com certeza.
Bom, para a primeira questão, eu acredito que essa política de continuidade, ela, por enquanto, é possível, porque o eleitor mexicano, e isso até eu conversando com a Marina Pera, que é uma especialista da Control Risks lá no México, ela estava me explicando, o eleitor mexicano, ele já está um pouco cansado desse assunto, porque justamente não tem resultado. Então, tudo bem, a gente sabe que a política é essa, e se for linha dura não deu certo, a linha mais soft também não deu certo, então qual que é o outro tema que eu vou olhar? A questão da segurança, como a gente olha daqui de fora, não é como eles estão vendo lá. Então, por isso, essa política dela ainda é possível. Eles têm maioria absoluta e qualificada no Congresso, então ela tá tranquila, porque ela tem um respaldo para ver até onde ela consegue seguir da mesma forma, sem ter que mudar isso. O que a gente ainda não sabe é se vai ter algum tipo de mudança na sistemática desses grupos criminosos, inclusive com outros países. E aí você pode levar isso para um outro patamar e ter realmente que mudar a estratégia. Então a gente vai ter que acompanhar para saber. Sobre a campanha, realmente essa campanha foi a mais violenta, né? A gente teve aqui, eu até trouxe para falar, né? 30 candidatos foram assassinados durante a campanha eleitoral. Foi uma violência, assim, que, por exemplo, em 2018, que foi um pico de violência lá, existiram 79 ataques a candidatos. Em 2021, 94. E agora 102. Nossa. Pois é. Se a gente pegar a política desde 2006 do Calderón, são 450 mil pessoas assassinadas e 110 mil desaparecidas. Então, assim, é muito forte. E aí, quando a gente conversa com associações que estudam o crime organizado no México, já é possível traçar um perfil dos alvos principais, assim, dos ataques, quando se fala de ataques a políticos. Então, é principalmente em nível municipal e políticos que estejam ligados a questões de segurança ou a questões de orçamento. São as áreas que são visadas aí por esses grupos. Porque hoje as atuações dos grupos criminosos não estão mais focadas apenas em narcotráfico. Então, muitos já, inclusive, fazem cobranças de luz, água. Existe um termo que eles usam que é a governança dos grupos criminosos no México. Isso está muito forte. Então, o que acontece? O principal é atacar esses dois pontos. Os políticos que tentavam falar de mudanças na área de segurança ou direcionar de forma diferente o orçamento da cidade, do estado, eram alvos. E aí, os principais ataques são sempre ataques letais. Seja que causem a morte, ou que no fim não causem, mas que a intenção é essa. É interessante, você descrevendo, é muito parecido, claro que numa escala muito menor, mas aqui no Brasil a gente tem as milícias, principalmente no Rio de Janeiro, e cada vez mais a gente vê medidas, né, e formas dessa gestão das milícias do Rio de Janeiro que são muito parecidas com os cartéis também no México. Quero te perguntar também um outro ponto importante. Eu acho uma característica importante da Cláudia, que é a especialidade, ela fez pesquisa voltada para clima, meio ambiente. Então, como uma especialista nessa área e também com esse perfil muito técnico, até você falou durante a Covid, ela tinha o padrão de seguir exatamente o que a Organização Mundial da Saúde, o que a ciência estava prescrevendo para esse momento. O que a gente pode esperar de ação da Cláudia voltada para meio ambiente? Se isso também, ela ser eleita, chama o mundo, né, a atenção do mundo para isso, para a urgência climática. E também, acho que um ponto importante que a gente falava aqui nos bastidores antes de começar a entrevista, é sobre a disponibilidade de água na Cidade do México, que a gente vai ter em breve um dia importante. E talvez um posicionamento da Cláudia nesse sentido também venha a mostrar a que ela veio, né, de fato, e o quanto essa política dela, o quanto essa característica da política dela vai ser importante a partir de agora. Eu acredito que esse pode ser o grande diferencial do governo dela e o grande desafio, porque não é fácil. A gente pode até traçar um paralelo, porque o México, a economia mexicana depende muito da indústria de gás e óleo. Então, por exemplo, neste momento, ela falou que ela vai continuar dando preferência à questão do desenvolvimento da Pemex, que é a estatal petroleira de lá. Mas aí entra a questão da complementariedade que eu falei no começo. Ela já fala em ter uma energia renovável, em complementar a questão da economia climática com
energia renovável, pensando em mudanças climáticas. Então, a ideia não é aumentar necessariamente a questão do óleo, do gás, enfim, do petróleo, mas justamente de focar para essa questão climática e energias renováveis. O que acontece? O México está à beira de viver um provável dia zero, dia 26 de junho, a cidade do México pode ficar sem água. A crise hídrica lá está muito séria, a seca é muito forte, e eles não têm muita infraestrutura, na verdade, para lidar com isso. Eu acho que pode ser o primeiro grande desafio dela, já aí prestes a chegar a assumir o poder. Ela é a presidente eleita, mas ela só assume em outubro, se não me engano. E então eu acredito que vai ser um jeito dela já começar a mostrar a diretriz que ela quer dar para esse governo. Mas lembrando, é complementariedade, ela não vai fazer uma troca, ela não vai fazer substituição de matriz energética, não é essa a ideia, mas complementar. E eu acredito que no cenário que a gente vive hoje, isso talvez já seja um pequeno avanço em conversas com a região, com outros países. A gente vê a Colômbia aqui na América Latina tendo uma postura muito forte de mudança de matriz energética, ainda meio solitária, mas talvez seja uma forma de colocar o México de uma forma mais concreta nessa discussão, né? Que até então tá muito a par. Tem um outro aspecto, acho que vale a pena porque a gente está falando aqui de características da Cláudia Sheinbaum. Ela é uma mulher, né, formada na área acadêmica, que tem essa especialidade em meio ambiente. É a primeira mulher eleita, é a primeira com ascendência também judaica. Uhum. O que é um ponto também importante, apesar de ela não falar tanto de religião quanto o López Obrador sempre falou, então acho que eles se diferenciam nesse ponto, mas ela vem como uma representação de algo novo, né? Principalmente por ser uma mulher e com índices de feminicídios tão altos no país. Por outro lado, muitos especialistas dizem que ela ainda é uma representação da velha esquerda, no sentido de que algumas pautas não foram colocadas ali em jogo. Então, pautas voltadas para políticas, né, LGBTQIAP+, enfim, algo nesse sentido. Eu te pergunto, e também a gente vê um movimento do mundo todo de preocupação com a ascensão da extrema-direita. No Brasil isso é muito forte, na América Latina também, e a gente tem inclusive uma articulação mundial nesse sentido. Uhum. E o México não elegeu nem um outsider, nem alguém da extrema-direita. Então, existe uma política bastante... A gente está assistindo, né, uma eleição bastante atípica. Vai talvez na contramão do mundo. Então, fazendo aqui talvez essa reflexão, trazendo alguns pontos aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Uhum. Isso foi um ponto que eu conversei bastante com Sim. analistas, porque realmente quando você olha para o cenário, você fala, peraí, mas não tinha nenhum candidato outsider forte, nenhum pensamento de extrema-direita, num cenário em que a gente precisa lembrar que a questão da segurança é a questão que tem levado com mais força o discurso da extrema-direita à aprovação popular, né? Então, questionando isso, o que eu me deparei foi com a questão da história política mesmo do México. Você tinha uma dominância do partido PRI no México muito forte, que era um partido que não tinha necessariamente uma ideologia de esquerda ou de direita, e como ele era dominante, estava meio que tranquilo, não tinha muito que se preocupar com oposição, era uma coisa, você tinha um outro partido mais de esquerda, um outro mais de direita, que é o PAN, que concorreu agora, mas que não fazia frente ao PRI. Então eles conseguiam desenvolver políticas próprias. Com a chegada do Morena ao poder, que é o partido do López Obrador e agora da Sheinbaum, o Morena é um partido de centro-esquerda que chega ao poder, mas com características próprias também, porque tanto a Sheinbaum quanto o AMLO defendem, por exemplo, a austeridade fiscal, que não é uma pauta de esquerda, se a gente for, né, olhar, principalmente na região. O AMLO não falava de direitos de minorias, não falava da questão da mulher, a questão do feminicídio cresceu muito no governo dele, entendeu? Então, é uma situação política que não permite essa polarização entre esquerda e direita como a gente está acostumado, principalmente na América do Sul. E aí você tem um partido que surge e o que chama a atenção é assim, os candidatos usam muito expressões como eu sou antipolítico ou eu sou o político do povo. Uhum. Mas você não tem aquele discurso da extrema-direita conservadora e você também não tem o discurso do outsider, sou um empresário e vou dar jeito nessa situação.
né? Você tem as características dos partidos muito fortes agora, e cada um com as suas peculiaridades ali. Então, o que acontece é isso, e por isso que a gente não vê esse surgimento. Entendi. Tem também a questão da política migratória. O México tem uma relação ali com os Estados Unidos bastante importante nesse sentido. A gente está gravando no dia 4 de junho, que é justamente o dia que o Joe Biden resolveu adotar uma política mais agressiva, né? Ele deu uma Uhum. guinada, na verdade, a uma política mais parecida com o que o Donald Trump está propondo desde sempre como candidato. E ele anunciou uma série de normas para barrar, basicamente, a chegada dos imigrantes na fronteira com o México. Como é que a Sheinbaum vai lidar com essa questão e com a relação dos Estados Unidos? Muda alguma coisa nessa relação aqui, levando em consideração que pode ser que o Biden não se eleja? A gente tem uma expectativa ainda de que o Donald Trump vem como um candidato forte, mas não dá para descartar o nome do Joe Biden ainda. Uhum. Seja o Joe Biden, seja o Donald Trump, qual que deve ser a postura da Sheinbaum na relação com os Estados Unidos? Eu acho que nesse momento a gente entra um pouco num compasso de espera dessa política, porque, obviamente, o que acontece? O México vinha adotando medidas mais restritivas com relação à imigração, justamente pelo diálogo com os Estados Unidos e os acordos que foram feitos entre o López Obrador e o Joe Biden. Mas a postura do Biden nos últimos 2 dias mostra que essas políticas mexicanas não foram suficientes. O Biden não está satisfeito. Óbvio que tem o aceno ao público que pensa em votar no Trump, mas ainda não está certo disso. Ele está acenando para falar, não, eu vou limitar. E aí, inclusive, ele colocou na ordem executiva de hoje o fechamento da fronteira com o México, que é algo muito forte. Falou que vai fechar e que tem início imediato. Então, assim, se tiver uma onda muito forte, ele vai fechar a É um fronteira e vai fechamento expulsar. temporário, né? Ele É diz. temporário para expulsar aquelas pessoas e depois reabre. Sim. Quando tiver momentos de pico, né? Quando tiverem momentos de pico. Agora, a Sheinbaum fala que vai manter a política do AMLO também na questão migratória, que é uma política de conter na questão social, então aumento de salário mínimo para conter o fluxo de mexicanos para os Estados Unidos e, em outra frente, conter a população que vem da América Central e passa pelo México para os Estados Unidos. Essa é o principal ponto que vem sendo tratado. A partir daí, precisa ver se quem vai chegar ao poder é o Trump ou o Biden. Se o Biden permanece, eu acredito que esse diálogo deva continuar, restringindo um pouco mais alguma medida ou outra. Agora, se o Trump volta, a relação muda totalmente, porque o Trump faz uma pressão muito maior em cima do México e vai ter cacife para poder, por conta do Congresso, né, vai ter cacife para fazer isso. Então, a relação é outra. E bom, falando em Congresso, né, um dos pontos importantes é justamente ela ter um apoio do Congresso muito diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo, que é um governo progressista com um Congresso extremamente conservador aqui no Brasil. Agora, eu quero perguntar 2 aspectos aqui, porque a gente está chegando ao final, então vamos lá. Primeiro, eu queria te perguntar sobre essa proposta de reforma judicial, que é do AMLO, e que a Cláudia Sheinbaum quer dar continuidade e que juízes da Suprema Corte, se essa proposta, né, der prosseguimento, seriam eleitos, então, por voto popular. Se ela realmente deve avançar e se isso é danoso de alguma forma, na tua avaliação, para a democracia. E a outra questão é em relação à economia, porque ela vai receber a economia do AMLO, uma economia estável. Então, como é que vai ser ele entregando o país para ela nessa situação, mas tem um déficit alto, enfim, tem algumas particularidades que eu quero te ouvir sobre isso também, para a gente encerrar. Legal. Bom, a questão do Congresso, eu acho que foi a grande surpresa dessa eleição. As pesquisas, desde o começo, mostravam a Sheinbaum com uma liderança muito forte. Então, não foi uma surpresa ela ter chegado à presidência. Mas o fato do Morena conseguir uma maioria qualificada e absoluta no Congresso foi uma surpresa. E isso dá sinal verde para que o próprio AMLO inicie essas reformas. Ele deve, porque o Congresso assume em setembro e a Sheinbaum em outubro. Então, o próprio AMLO deve, nesse meio tempo, já introduzir alguma dessas reformas, pelo menos, e ela vai tocar para frente, ela já falou que vai tocar.
Eu acredito que sim. Quando você mexe no poder judiciário dessa forma, você vai acabar minando a democracia. O que as análises de risco têm falado, que o risco é dessas reformas irem minando por dentro a democracia. Então você mexe nisso, daqui a pouco você está mexendo numa agência de controle, e eles têm muita chance de mexer em tudo, porque eles estão com maioria qualificada. Porque é um sistema de peso e contrapeso. Exatamente. Né? O medo é que esse sistema de peso e contrapeso acabe a longo prazo. Porque os juízes atuais teriam que renunciar. Sim, exatamente. O primeiro ponto é que ele quer diminuir o número de juízes e colocar por votação popular. Então, óbvio, você já muda muito a estrutura jurídica do país. E o efeito que isso vai ter, a gente vai ver daqui a alguns anos, né? E pode sim ser muito prejudicial ao país. Ainda mais quando você tem, e aí a gente volta à questão principal do México, os grupos criminosos se infiltrando na política fortemente, nos sistemas fortemente. E a gente sabe como isso funciona aqui no Brasil, quando os grupos se infiltram na justiça, na política, em diferentes esferas, né? É um problema. E sobre a questão econômica, eu acho que, assim, o México tem um déficit alto, a dívida vem crescendo, o crescimento é baixo, foi de 0,2% nos últimos 5 ou 6 anos, e o que acontece é que o México tem o nearshoring a seu favor. Então, os Estados Unidos migram as empresas que tinham antes nos países asiáticos para o México por conta da proximidade. Isso é um bônus muito importante para a economia mexicana, só que tem a contrapartida de que o México precisa ter infraestrutura para aguentar isso. A gente já vê agora, por exemplo, com o aumento do salário mínimo que foi dado, você teve um aumento do consumo. Então, já existe um medo de inflação, justamente porque se o México não der conta de produzir o que esses consumidores estão buscando, você vai ter a inflação. E, fora isso, a questão do nearshoring é a infraestrutura portuária, de estradas. O López Obrador prometeu investimento e a Sheinbaum disse que vai continuar com reforma de porto, reforma de estrada e já teve agora a inauguração do novo aeroporto na Cidade do México. Então, aparentemente, vai se ter aí um respaldo para a infraestrutura para abraçar esse nearshoring crescente. Agora, também vamos ver se vai ser suficiente, né? O investimento, ele é afastado por conta da violência. Então, uma coisa vai depender da outra. Se você conseguir conter a questão da segurança, é mais fácil de você ter investimento nacional e internacional. E isso vai favorecer. Ou o contrário. Sem dúvida. A gente vai continuar acompanhando. Quero te agradecer muito. A Fernanda Simas é jornalista, escritora e veio aqui explicar pra gente o que esse resultado histórico das eleições no México o que deve acontecer a partir de agora, né? Aí, de fato, a gente vai começar a observar a partir de outubro e provavelmente a gente volta a conversar em outubro para falar sobre as primeiras ações da progressista Cláudia Sheinbaum. Obrigada, Fernanda. Prazer te receber. Muito obrigada. O prazer foi meu. Gente, eu quero lembrar que o Despertar Empreendedor tá chegando. A gente já teve mais de 90% dos ingressos vendidos, só que ainda restam algumas vagas. Então dá para você participar ainda. É o primeiro evento presencial do ICL, o grande evento presencial. O evento vai ter 3 dias, agora em junho, uma imersão no universo do empreendedorismo, só que bem diferente daqueles eventos meio Faria Limers que você está acostumado a ver por aí. A gente vai ter Fátima Bernardes, Felipe Neto, Bela Gil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também o ministro Márcio França, enfim, grande elenco que vai se apresentar nesses painéis. Você pode entrar no link aqui em detalhes para saber como fazer para participar, garantir sua vaga, no despertar2024.com.br. O evento presencial vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de junho, então não perde a chance, inclusive a gente pode se encontrar por lá também. O videocast em detalhes vai ficando por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã no YouTube, por onde você acompanha a nossa programação. Agora tem Mercado Investimentos, Rolê CL na sequência e 6 horas da noite, Série Notícias, segunda edição. Lembrando que você também pode nos ouvir sempre em qualquer horário do dia nas plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. Oi, gente! Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai acontecer o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com um time de primeira e também contando um pouco da minha história para vocês.
vai ser na Vibra São Paulo, então você não pode perder. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, essa é a hora. Eu espero você lá, pra gente aprender, se animar e despertar juntos.